Fala galera, beleza? Eu sou o Daniel e tem capítulo novo da saga Relógio do Apocalipse. A história tá cada vez mais chegando ao seu clímax. Pra não perder nada e dar aquela energia de lanterna verde pro canal, deixa o seu like logo de cara, se inscreve, pois tem muita saga incrível dos quadrinhos pra chegar ainda, beleza? E sem mais delongas, vamos acompanhar um ser aparentemente onipotente e onipresente, narrando acontecimentos do passado e como alterou pequenos detalhes em nosso mundo que podem ter causado o famoso efeito borboleta, alterando de forma significativa o presente e futuro dos heróis clássicos da DC. É 16 de julho de 1940, quando um jovem engenheiro chamado Alan Scott está andando de trem sobre uma ponte quando ela colapsa e ele milagrosamente se salva agarrando uma lanterna verde. Dias após, Alan está sentado a uma mesa redonda usando uma máscara, esperando para ver quem vai falar primeiro. 10 anos depois, Alan é testemunha em uma corte do Comitê de Atividades Anti-Americanas e ele se recusa a acusar qualquer um de seus empregados. Voltando a 16 de julho de 1940, o jovem engenheiro Alan Scott está andando de trem sobre uma ponte e ela colapsa. Este ser capaz de manipular a realidade move a lanterna em 15 centímetros, atirando do alcance de Alan Scott, que vem a falecer no trágico acidente sem deixar família para trás. Agora estamos na China em julho de 960, no nascimento da dinastia Song. E uma estrela cadente verde cai do céu, um homem místico se aproxima do metal e escuta uma voz que diz: 3 vezes eu devo queimar verde, a primeira para trazer a morte, a segunda para trazer a vida e a terceira para trazer poder. E nessa noite o homem forjou o estranho metal em uma magnífica lâmpada. Apenas 2 horas depois, aldeões aterrorizados quebram seu crânio com a lâmpada e o que se segue é uma praga que assola o vilarejo. Agora é abril de 1940 em Gotham City. O paciente mental Edward Billings recebe a lâmpada dos guardas em sua loja de metal. O homem a transforma em uma bela lanterna. Em maio, Edward é declarado curado e livre da recomeço à sua vida e toma a decisão de vender a lanterna. Em julho, a lanterna encontra seu caminho até o trem e é encontrada nos escombros do terrível acidente que tomou a vida de Alan Scott e posteriormente descartado em um ferro velho. 10 anos depois, o ser onipresente está de pé na cova de Alan Scott. E finalmente nós chegamos ao presente, onde há poucas horas atrás, Johnny Thunder acha a lanterna irrompendo de puro poder em uma fábrica queimada. Exatamente 17 minutos depois, o ser superpoderoso entra na superfície de Marte e se torna incapaz de enxergar o futuro. Depois dessa introdução, desse monólogo, voltamos a acompanhar a jornada de Rorschach, Saturna e Johnny Trovoada, dizendo que finalmente encontrou seu velho e melhor amigo. Rorschach está cético, um gênio e uma lâmpada mágica, tipo Aladdin, mas Saturna diz que a luz os ajudará a encontrar o Dr. Manhattan. E é nesse exato momento que uma forte luz os envolve, a luz branca dos faróis da nave Coruja. Agora nós veremos alguns acontecimentos desencadeados pela disseminação da teoria do Superman. A Rússia faz um acordo de paz com a Marcóvia, selado pelo aperto de mãos entre Geoforça e Posar. Supostamente centenas de refugiados desapareceram na Marcóvia sem deixar rastros. No Japão está acontecendo uma domesticação de kaijus e um troll de fogo escapou, fazendo com que dezenas de pessoas fossem feridas antes de conseguirem contê-la. Em Calcutá, milhares de crianças são libertadas pela super equipe da Índia chamada Os Condenados. Na China, há um rumor que os sonhos do líder Xi Jinping foram invadidos por meta-humanos australianos. Ou tudo pode ter sido apenas um sonho do líder chinês. Nuclear dá uma entrevista furioso ao ser questionado sobre a morte do Tufão. Para ele, a teoria do Superman é falsa e ele não dá a mínima. Tudo isso a gente está vendo nos monitores da nave Coruja, onde Saturno diz calmamente que tudo vai ficar bem.
E Ozymandias, pessimista, começa a desconfiar da sanidade da garota. Afinal, o mundo tá desabando ao redor deles. E quando Adrian perguntar a Rorschach quem são essas pessoas, Saturnia se adianta, dizendo que seu nome é Ingra Ardin, uma telepata do século 30. A última notícia mostrada nos monitores da nave é que Superman resgatou crianças que eram reféns em Benghazi. Aparentemente, o único herói que ainda é extremamente respeitado e permitido cruzar fronteiras através de todos os países sem causar incidentes internacionais é o Super. Especialistas do mundo todo chamam isso de confiança inquebrável, devido às inúmeras vezes em que Kal-El salvou o planeta. Todos o veem como um fator separado da corrida armamentista meta-humana e até mesmo da controversa teoria do Superman. Saturnia tem uma admiração especial pelo Superman, pois afinal ela faz parte da intergaláctica Legião dos Super-Heróis, revelando enfim que vem enviada do futuro para reparar uma anomalia temporal desconhecida. Rorschach, mesmo depois de ter visto todo tipo de estrelas em nosso mundo, acha que talvez não foi uma boa ideia trazê-lo junto com eles. A dor de cabeça dos Ozymandias se intensifica cada vez mais, fazendo repensar sobre o plano de pedir ajuda ao Dr. Manhattan que salve o mundo de Watchmen. Mas Rorschach é perseverante, graças aos ideais de seu pai, de acreditar até o fim em salvar Walter Kovacs. Ele nunca se entregou e eles não devem desistir. A pequenina Bubastis começa a rosnar e emitir um brilho azul de seus olhos. E agora entendemos o porquê da sua importância para os Ozymandias, além de ser seu bichinho de estimação. Ela funciona como uma bússola, indicando quando estão chegando perto de John Osterman. Ela é um clone da Bubastis original. Ozymandias pede a Rorschach que observe sua jornada até aqui, ser preso pelo Batman, libertado por Saturnia e trazer um homem que se diz um herói do passado. Rorschach acha pura coincidência, mas em se tratando de Dr. Manhattan, não há coincidências. A cena corta nos levando ao Coringa e seus novos amigos, que mantêm o Batman e agora o comediante como seus prisioneiros. Eles estão em uma das bases do vilão, a qual ele chama de Casa Engraçada ou Corin Caverna. Galera, que personagem fantástico, sensacional. Se o Batman tem sua Batcaverna, o Coringa obviamente tem sua Corin Caverna. Nada mais justo, certo? Comediante acorda desnorteado e o Coringa está impressionado com a agitação que ele causou, principalmente por ter estourado o joelho do Charada. O que é? Verde, vermelho e perdeu o joelho. Marionete e Mímico agora vão torturar Edward Blake para que ele diga o paradeiro do Dr. Manhattan. A garota usa uma furadeira para perfurar seu braço e ameaça continuar até obter uma resposta, mas Blake diz que é impossível saber onde o doutor está. A única coisa que John pediu a ele é que dê um jeito no gato de Ozymandias. E enquanto os dois vilões estavam se divertindo, Mímico faz um sinal de orelhas pontudas. Batman está acordado e liberto, e o Coringa diz que apenas queria ter pipoca para apreciar o combate que vai vir a seguir. Marionete investe para cima do morcego, que desvia e acerta um golpe na sua barriga. Mímico dispara com a sua pistola invisível, fazendo o Coringa entrar em êxtase de felicidade. Batman usa das suas habilidades marciais e derruba o Mímico. A garota volta a carga para cima do Batman, que apara o golpe com a proteção das suas luvas, que mesmo extremamente reforçadas, são cortadas pelo fio mega afiado da Marionete. Mas Bruce consegue dar uma cabeçada nela, se livrando da presença da garota. Agora quem vai entrar em ação é o Coringa com o Senhor Lança-Chamas e fazendo uma piadinha. É um lança-chamas que você tem no bolso ou está feliz em me ver? Como ninguém ri, chegam Rorschach e o resto da galera para equilibrar o confronto. Bom, Batman meio que antevendo a M que poderia dar, já que ele trancafiou Rorschach no Asilo Arkham, já começa pedindo desculpas, dizendo que estava errado sobre ele. Ozymandias diz que sim, você está errado sobre muitas coisas, talvez todas. Adrian acredita que Batman seja o pilar de tudo que vem engolindo esse mundo.
Os olhos de Bubastis brilham cada vez mais intensamente e o comediante pergunta o que há de tão especial com esse gato, o que há de errado com ele. E nada na verdade está errado, ela está funcionando perfeitamente. Bubastis vê as digitais temporais de Dr. Manhattan na Lanterna Verde e no comediante. Ela se alimenta dessas energias, causando dor ao Dr. Manhattan. Ozymandias intensifica a ação de Bubastis e ordena que John se apresente, pergunta onde ele está e ameaçando fazer doer muito mais do que já é doloroso. E não suportando mais a situação, o Dr. Manhattan se materializa na presença de todos. Batman diz que sabe quem ele é. O Coringa pede pelo amor de Deus que ele coloque algumas roupas. Mas o fato é que John começa a traçar um círculo em volta apenas de seus conhecidos do mundo de Watchmen. Ozymandias pede desculpas pois queria apenas conversar com ele. Então o grupo é teletransportado, deixando Batman e Coringa para trás. Eles agora estão na plataforma formada pelo chão do local em que estavam e cercados por uma densa floresta. Manhattan diz então para conversarem. Ozymandias diz que não teve escolha, o mundo deles corre perigo. Ele falhou e a única esperança é John. Dr. Manhattan diz que todos vieram de muito longe para nada, ele não voltará e está no meio de algo agora. Dr. Manhattan começa a narrar os acontecimentos de sua forma peculiar, citando o passado, presente e futuro. Ozymandias achou que ele viraria novamente as costas para a humanidade e pediu a Laurie para vir com ele. Com a recusa da esposa de John, Adrian usa Erica Manson e Marcos Maes. John estava no Rockefeller com Laurie, ouvindo ela reclamar sobre as câmeras de vigilância em seus aposentos, quando ele foi notificado de um roubo a banco. John chega no local e hesitou em matar Erica, não porque ela estava grávida, mas na verdade ele viu o futuro da criança e escolheu salvá-la. Erica se exalta perguntando o que a criança dela fez e John pergunta qual criança. Erica estranha a pergunta, como assim qual criança? John pede desculpas, pois às vezes se esquece de suas transições entre passado e futuro, revelando que se confundiu devido ao fato de Marionette estar grávida novamente. Ela fica bem emocionada e abraça o seu marido, mas John continua irredutível. Ele estava, está e continuará desapontado com Adrian. Enquanto o comediante pede alguém para desamarrá-lo, Rorschach começa a argumentar que Ozymandias não é o mesmo homem que ele conheceu. Inclusive ele estava prestes a matá-lo, mas encontrou Adrian mudado, morrendo de câncer. Galera, olha como Ozymandias é frio demais. Dr. Manhattan pergunta, câncer? E revela que Adrian não tem câncer. Rorschach, inconformado, pede a John que olhe de novo, ele está doente. Ozymandias então diz a Rorschach para deixar a conversa com ele, pois John o está confundindo. Mas ele está inconsolável e afirmando, você tem câncer. Manhattan ameaça Adrian que revele a verdade. E finalmente temos a confirmação. Ozymandias sempre foi um homem plenamente saudável. Ele precisava da ajuda de Red e justifica com uma frase cruel. Você vê o que você quer ver. E o que ele queria ver, precisava ver, era que o homem responsável pela morte de seus pais, a loucura que o afligiu, foi derrotado por arrependimento e remorso. Ozymandias sabia absolutamente tudo sobre Red e precisava de alguém exatamente como ele. Enfurecido, o vigilante ordena que pare de chamá-lo de Red, ele é Rorschach. Em resposta, Ozymandias solta mais revelações muito duras para Red, dizendo que ele acreditou que estava pegando a máscara de um amigo de seu pai, mas Walter Kovacs nunca foi amigo de seu pai. Byron Lewis, o Traça, escondeu a maior parte das notas de avaliação de seu pai sobre o primeiro Rorschach. O Traça estava tentando protegê-lo, na verdade. Kovacs quebrou a positividade eterna de seu pai e deixou apenas uma casca vazia do homem que ele era. O relacionamento com sua mãe desmoronou, ela largou o pai dele. Ozymandias é tão cruel nesse momento que diz a seguinte sentença: sua mãe e seu pai não morreram em um abraço amoroso, mas sim sozinhos, desprezando um ao outro.
Rorschach, desesperado e humilhado, pergunta ao Dr. Manhattan se isso é verdade. John diz que sim e os teletransporta para Washington em meio à multidão enfurecida. Adrian pergunta o porquê estarem ali. Dr. Manhattan pensou que poderia achar um lugar para ele nesse mundo, mas algo aconteceu. Ele teve a visão do mais esperançoso deles indo em sua direção sem esperança. E depois ele não vê mais nada. Novamente, John se teleporta, dessa vez a um cinema, onde está acontecendo a sessão de um filme do detetive clichê Nathaniel Dusk, que é interpretado por Carver Coleman. Novamente, Adrian pergunta por que estarem ali e se as visões de John sobre o futuro acabaram. John diz que até Carver Coleman foi cheio de esperança, mas ele estava errado, tudo acaba. Galera, aparentemente esse filme é antigo, ou esse ator tem algo importante a ver com a trama. E finalmente, demonstrando impaciência, John os devolve exatamente no momento em que desapareceram da Corin Caverna, como se jamais tivessem partido dali. Adrian não se conforma, ele precisa convencer John, mas toma uma senhora bicuda na cara do Rorschach, perguntando aos gritos por que ele não pode deixá-lo sozinho. Adrian diz que ele ainda não entendeu nada, pois continua usando a máscara do homem que destruiu seu pai. E o Coringa se diverte cada vez mais e mais com esse dia que para ele foi perfeito. E o que quer que seja que perderam nesse segundo foi uma loucura. Batman diz que já chega e toma um belo choque na cara. Rorschach começa a espancar Adrian e é tocado pelo Coringa, que também recebe a sua cota de porrada e, mesmo sendo massacrado, desenha na máscara do Rorschach um sorriso feito com seu próprio sangue. Finalmente, Red se detém, tira a máscara e decreta que Rorschach está morto, passando a vagar sem rumo pelas ruas de Gotham. Marionete e Mímico pegam a Lanterna Verde, Edward Blake e partem dali dizendo que precisam comemorar a chegada de um novo bebê. Ozymandias retorna à nave Coruja, encontrando Johnny e Saturnia, que lê a sua mente, ficando chocada com o que vê. Os eventos foram completamente mudados, isso não deveria ter acontecido. Adrian então nocauteia os dois em segundos. John se recusou a ajudar, mas Adrian está convencido que com seu conhecimento atual ele pode salvar não só o seu mundo, como esse aqui. Batman se levanta e fica com a máscara de Rorschach. Alguém posta um envelope endereçado a Lois Lane no planeta Diário. Dr. Manhattan se materializa em Marte, junto com o chão da Corin Caverna. Ele sai do piso quadriculado com muita curiosidade, o que ele não tinha desde muito tempo. Um mês no futuro, ele vê o Superman preparado para lhe dar um super soco. Os olhos de Kal-El queimam de raiva. E a partir dali, tudo fica escuro, tudo se apaga. O Dr. Manhattan não vê mais nada. O Superman irá destruí-lo ou ele irá destruir o Superman? Galera, que saga espetacular, intrigante. Tá tudo se encaminhando para um dos maiores confrontos da história dos quadrinhos DC. Essa parte da história termina aqui. Eu espero que vocês estejam curtindo. Deixa o like para fortalecer. Não se esqueça de se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.